Pessoal, boa noite. Nós vamos gravar um videozinho rapidinho, falando um pouquinho do livro 7 da República de Platão. E a ideia é um revisional, então tem que ser um vídeo rápido. Vamos pegar os conceitos principais. Entender um pouquinho da filosofia grega, partir do pressuposto de que todos eles procuravam uma ideia universal que servisse para explicar as demais coisas. Então, por exemplo, o conceito de bem, o conceito de mal, o conceito de belo, o conceito de estética. Então, eles estão procurando uma categoria universal e que, para ser atingida, tinha que chegar a algum modo. Para que dizer isso? Então, o livro A República, apesar de falar de república, falar de política ali dentro também, é um diálogo, mas o livro A República ele pode ser visto como um tratado sobre educação. Até porque ele vai ser conduzido o tempo todo o diálogo, do início do livro até o final, tratando dessa questão de como é que as pessoas podem ou não ser educadas. O que é mais interessante ali, que Platão está travando um diálogo, porque ele tem uma ideia do que é o bem, do que é o belo, do que é a política, ou do que é a cidade ideal, do que é um sistema político ideal. Perfeito. E ao fazer isso, ele vai travar um diálogo, é a forma de conversa. Uma das pessoas que está ali é Sócrates. Alguns podem dizer que Sócrates não existiu, a criação de Platão, ou que ele existiu. A filosofia pode especular, mas na história vamos trabalhar com o concreto. Então Platão parte de um suposto que Sócrates existiu, está presente no livro República, e ele trava um diálogo, dentre eles com uma figura que é Glauco. E Glauco começa a fazer então ali provocações a Sócrates. Do livro 7 especificamente que nós estamos tratando, qual que é a ideia central que nós queremos trabalhar aqui? Platão tem uma preocupação, Tudo se trava em torno de que existem coisas que são aparências e tem coisas que são verdades. E às vezes nós podemos confundir a verdade com a aparência. Então no livro 7 nós podemos perceber que é utilizado um sistema para alcançar essa verdade. Então percebamos o seguinte, para Platão como muitos da escola platônica, o bem, a justiça, a verdade, o conhecimento, mais do que a verdade, o conhecimento, ele é algo que é inato, está dentro do ser humano. Então, ele já nasce com todo esse conhecimento, mas ele está encoberto por N questões. Então, uma das questões necessárias para que o conhecimento venha à tona é que um mestre ou alguém que esteja iniciado na filosofia, alguém que possua esse conhecimento descoberto, ele venha colocar luz sobre aquele que não tem luz. Isso seria mais ou menos como se fosse um parto. A pessoa tem o conhecimento dentro dela, mas o parteiro ou a parteira que vai fazer esse conhecimento nascer seria, então, o mestre ou o filósofo. E uma das formas é um método. Método é um caminho. Qual é o caminho que alguém deve seguir para fazer com que o conhecimento surja, que ele venha nascer, que ele venha fazer parte da vida da pessoa? O método mais específico é a maêutica, ou seja, eu vou perguntando, eu vou interrogando, levando a pessoa a sair do seu estado de conforto, produzir sobre si mesmo interrogações e tentar respondê-las. Ao fazer isso, você vai causar um desequilíbrio nessa pessoa, no que ela acha que ela sabe, e você vai levá-la a ter conclusões. Conclusões temporárias que levam a novas conclusões. Ou seja, sempre uma conclusão temporária se choca com novas ideias, novas questões, se formam novas conclusões que se chocam com ideias e novas questões, e aí persiste. Então, dentro da filosofia, o método máximo, para além desse método maêutico, que é o método socrático, seria a dialética. Então, o que é dialética? Nós vamos trabalhar com uma ideia que nós chamamos de uma tese, tem uma ideia formulada, eu penso algo a respeito de alguma coisa e me aparece de repente uma antitese, algo contrário. Quando a tese se encontra com essa antitese, nós temos nova tese. Mas essa nova tese, ela me responde por um tempo, mas ao encontrar-se com novas ideias contrárias, eu vou ter novas teses. Então esse choque de ideia, de tese e antitese, leva a pessoa a estar em vários níveis. Então dentro do livro 7, nós percebemos, por exemplo, que o método dialético
ele é um método para crescimento pessoal e para crescimento do conhecimento. A pessoa ela vai saindo de um estágio, né, como pessoa, como ser, e também de um nível de conhecimento, e ela vai alcançando outros. E como que Platão faz isso? Ele cria uma alegoria. A alegoria no livro 7º, ela mostra, por exemplo, dois lugares bem contrários. O interior da caverna, o lugar do desconhecimento, da aparência, da sombra, o lugar de um lugar que está preso, acorrentado e não tem movimento. O exterior da caverna, um lugar de luz, de sol, de você perceber as coisas, não as sombras, de enxergar claramente e poder perceber isso. Agora, Platão ele vai trabalhar devagar com Glauco, Glauco vai questionando, vai colocando questões para ele, e Platão vai, né, interrogando Glauco, levando ele a adquirir novas certezas. Uma delas é a seguinte: ele fala assim, supondo que alguém quebre a corrente, sai para fora da caverna, perceba que tudo aquilo que ele via que era verdade, era sombra, ele volte e conte para as pessoas. Como todo mundo está dentro da caverna, ele não vai entender o que está do lado de fora. Então aquele que chegou pode ser visto como louco. Ele pode ser morto, pode se zombar dele. Então, na verdade, é algo que não tem como você jogar tudo para a pessoa. Tem que ser aos poucos. A questão de perguntar, a questão de interrogar as pessoas é levá-las a contradizer teses que elas têm como verdadeiras e certeiras aos poucos, e com isso descobrir novas possibilidades de conhecimento. Não de uma vez, porque de uma vez poderia enlouquecer a pessoa, ela não compreender. Então, na verdade, Platão está dizendo que é um método educativo. Esse método leva a pessoa das sombras do desconhecimento à luz, que é o sol, do conhecimento das coisas como elas são. Mas tudo isso é em função de que, pelo método dialético, levaria a pessoa a sair de um estágio de desconhecimento, de ignorância, de aparência, a um lugar de essência, de verdades. E tudo isso para alcançar o bem, né? O bem supremo é quando você conhece. E para alcançar esse bem, o método de educação mais convincente, o mais importante, é o método dialético. Se nós pensarmos no início do diálogo, podemos pensar em Glauco como alguém que é uma criança, que tem pouco conhecimento, mas ao longo do diálogo ele vai percebendo coisas por meio da alegoria, ele vai modificando a sua visão e ele termina inclusive o diálogo ali, né, nesse livro pelo menos, questionando qual é a melhor ciência. A melhor ciência é aquela que vai fazendo você subir de níveis, tanto como pessoa, você vai amadurecendo, como também no ato de conhecer. Por que é importante isso para a história? Qual a relação dessa filosofia com a história? É a ideia que nós vemos em muitos, no caso grego, que o cidadão é aquele que deve estar preparado o tempo todo para assumir os compromissos como cidadão da cidade, para administrar, para defender, para legislar. Então, o grego é aquele que tem que se importar com o bem, com a justiça, com o melhor governo. Para Platão, o melhor governo é aquele que congrega, né? Uma pessoa que vem de um bom nascimento e com isso ela tem, por sua vez, um nível de sabedoria tão alto que é o rei filósofo, que ele, por sua vez, poderia tomar decisões sábias. Sábias por quê? A caminhada que ele fez para cima, nos degraus do conhecimento, é maior do que todos aqueles que estão, né, sendo governados por ele. E ele deveria, então, conduzir as pessoas a esse bem maior, que é se livrar de qualquer aparência, de qualquer coisa que possa levar você a uma ideia equivocada e transportar você para uma ideia de verdade, de bem absoluto, né, de um bom governo, de ser um cidadão completo e de habitar essa república no qual as ideias nascem, são tiradas delas cinzas e elas brotam dali, né, de uma forma que sai para o mundo exterior e contagia outras pessoas. Então o mestre é aquele que vai à frente, o discípulo é aquele que segue as pegadas, depois anda junto com o mestre, aprende, ganha autonomia e vai até outras pessoas. Então é aquele que saiu da caverna, foi para o mundo exterior, começa a fazer a viagem de volta para trazer as pessoas a conhecer esse mundo que ele passou a participar dele, que é um mundo do qual o bem existe, do qual a justiça existe, do qual a cidade tem um sistema de governo perfeito e do qual as pessoas
conseguem sair das amarras do desconhecimento, da ignorância, para o mundo de conhecimento. Ok? Então um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Um abraço.